Graça e paz a você, irmão e irmã, que nos acompanham por este canal da internet. Nos dois primeiros versos da carta de Paulo aos irmãos que viviam em Filipos, encontramos a apresentação do servo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, quem escreveu a carta e assim se apresenta junto com Timóteo, que o acompanhava. Em seguida, na saudação, nós encontramos Paulo apresentando um sentido espiritual do que significa ser abençoado com a graça e a paz que vem da parte de Deus e de Cristo Jesus. E nessa noite, eu quero olhar para os versos seguintes. Por isso, abra sua Bíblia em Filipenses 1 e peço que acompanhe a leitura dos versos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Certa vez, Jesus foi perguntado como se deveria orar. E ao responder, ele se utiliza por mais de uma vez a expressão "quando orares", mostrando aos seus discípulos que a oração é parte da vida dos que o seguem. E nesse texto que acabamos de ler, encontramos Paulo citando a sua prática na oração e dizendo que em suas súplicas e orações ele era grato a Deus por tudo quanto se lembrava daqueles irmãos e pela participação no Evangelho. E eu quero hoje compartilhar com os irmãos, então, preciosidades que esse texto nos mostra. E que Deus fale ao seu coração, como também falou o meu. Na oração encontrada nestes versos, nós notamos que há um caráter espiritual nos pedidos que Paulo faz em favor dos filipenses. Não é novidade que o apóstolo Paulo ele fosse grato a Deus com os irmãos também de outras regiões, como nós vemos em outras cartas. Mas é preciso entender que Paulo faz isso com gratidão a Deus pelas evidências das bênçãos espirituais que estão ali entre os irmãos. Quando nós olhamos para Atos no capítulo 16, entendemos o que Paulo se recorda ou como Deus agiu no meio daquele povo trazendo salvação. Lembrando da graça de Deus sendo derramada em favor daqueles irmãos. No decorrer da carta, encontramos Paulo tratando algumas necessidades dos irmãos, como para que o amor aumentasse, que fossem cheios do fruto de justiça mediante a Cristo Jesus, também para olharem para o próximo, para fazerem as coisas sem murmurações, ou seja, não era uma igreja sem problemas, mas a oração era de gratidão pela misericórdia de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, pelo qual Paulo foi usado por Deus para pregar. Em suas constantes orações haviam súplicas, ou seja, haviam pedidos realizados com muita humildade, em favor daqueles irmãos, E que apesar de todos os dissabores que tinham, ainda assim a misericórdia do Senhor se fazia presente. Amados irmãos, em suas constantes orações, ore pela sua igreja, ore para que o amor dos irmãos aumente, ore para que haja frutos de justiça mediante a Cristo, orem para que os irmãos se importem com o próximo, orem para que tudo seja feito sem murmurações. Ore para que não tenham contendas e ore com alegria no coração. Paulo orava com prazer, com satisfação por aqueles irmãos. Ore também com alegria pelos irmãos da sua igreja, pela igreja visível que você faz parte.
Lembre-se em suas orações, meus irmãos, de serem gratos a Deus pelas bênçãos espirituais que concedeu aos seus irmãos. No versículo 5, nós encontramos o motivo pelo qual Paulo ora pelos irmãos, ou, melhor dizendo, a gratidão a Deus em suas orações e súplicas. Ela é confirmada na expressão que se utiliza ao dizer que é por causa, por causa da vossa cooperação no Evangelho. Outras traduções podem usar a palavra participação e até comunhão no Evangelho, visto que a palavra utilizada aqui é a tão conhecida koinonia, utilizada por muitos quando se referem à comunhão. Mas aqui se faz necessário olharmos para a expressão completa, porque o sentido de comunhão que hoje vemos se dá por encontros pontuais, por compartilhar de momentos agradáveis, de bons momentos. Mas eu digo que precisamos olhar para a expressão porque ela vai além de compartilhar de bons momentos em grupos. Diz respeito à participação em algo maior e mais duradouro, em algo criado por Deus. Paulo está orando grato a Deus pela participação dos irmãos de Filipos no Evangelho, ou, como traduzido pela NVI, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E isso desde o primeiro dia, complementa o versículo. João Calvino diz que Paulo realça a prontidão deles ao demonstrar que eram suscetíveis à instrução, assim que a doutrina foi posta diante deles. A frase até agora indica perseverança. E essa participação dos cristãos no Evangelho de Cristo, ela se destaca por ser fruto da graça de Deus. O homem, baseado nos seus feitos, nas suas obras, não seria capaz dessa comunhão, mas é mérito de Cristo. 1 Coríntios 1:9 vai dizer que fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça de Deus, o seu Espírito e por meio da sua palavra, os cristãos são atraídos a Cristo. Eles são atraídos para uma vida de fé em Cristo, atraídos para serem participantes do Evangelho, para viverem com Cristo, participantes na sua ressurreição e glória. Quando nós olhamos Colossenses 3, de 1 a 4, vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Essa participação no Evangelho faz referência a orarmos uns pelos outros. E nós já falamos um pouco disso, pegando o exemplo de Paulo orando. Mas além da oração, essa participação deve ser recíproca também no amor. Os irmãos em Cristo devem exercer amor uns para com os outros, visto serem ambos fruto da obra soberana de Deus. No capítulo seguinte, nós encontramos que os cristãos devem pensar a mesma coisa, terem o mesmo amor que é apresentado no Evangelho. Participar do Evangelho também diz respeito a estar atento às necessidades dos irmãos, uma ajuda mútua, uma assistência aos necessitados. Essa participação no Evangelho também faz o cristão anunciar este Evangelho, anunciar a Jesus Cristo, o Salvador, o propiciador deste Evangelho da graça. Paulo, quando chegou a Filipos, anunciou esse Evangelho para Lídia, uma vendedora de púrpura, e o Senhor abriu
o coração para entender o Evangelho. Esse Evangelho também é pregado ao carcereiro e a todos os de sua casa, e todos creram em Deus e foram batizados. Observe, meus irmãos, como tem sido a sua comunhão no Evangelho, como tem sido a sua participação, cooperação no Evangelho. E se não anda em conformidade com a palavra de Deus, ou a palavra que Deus tem nos ensinado, peça ajuda ao nosso Deus. Coloque em prática aquilo que Ele nos ensina nesse texto. E que Deus abençoe a sua vida. E jamais se esqueça das suas palavras quando ler esta carta de Filipenses. Deus te abençoe. O Senhor me ofereceu como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer.